Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. O livro da reversão do destino. Parte 19. Capítulo 214. Após Su Shen deixar a raça divina, ele não retornou para a família Ye. Quando ele alcançou o Dao, houve remanescentes de especialistas poderosos de várias raças que tentaram cercá-lo e matá-lo. Su Shen visitou cada um deles para acertar essas contas antigas. Raças com força fraca foram diretamente aniquiladas por Su Shen, suas casas confiscadas e clãs eliminados. Raças poderosas, no entanto, seguiram o mesmo método da raça divina, sacrificando um ramo para se preservarem. Su Shen tratou-os da mesma forma que tratou a raça divina. Extorquir uma soma enorme foi o suficiente para danificar severamente o que de origem deles. Su Shen viajou por vários lugares e finalmente chegou ao Pavilhão dos Segredos Celestiais. Para todos os seres vivos, o Pavilhão dos Segredos Celestiais era um lugar lendário, extremamente difícil de encontrar, mas para Su Shen, o grande imperador da era atual, não era segredo. Sobre uma ilha imortal, um velho vestindo um robe taoísta simples sentava-se de pernas cruzadas, com 2 xícaras de chá colocadas na mesa de pedra à sua frente. De repente, uma figura apareceu diante dele. Embora nenhum que vazasse, no momento em que ele apareceu, o mundo inteiro pareceu girar em torno do homem. Apenas um olhar enchilaria um pensamento de submissão no coração de alguém. Aquele era o soberano do céu e da terra. Su Shen olhou para o velho. Este era o Lorde do Pavilhão dos Segredos Celestiais que ele conhecera durante sua infância. Exceto que agora os olhos do Lorde do Pavilhão dos Segredos Celestiais haviam perdido permanentemente a cor e não podiam mais perceber o mundo exterior. Su Shen aceitou o chá entregue pelo velho e disse calmamente: "Velho companheiro, por que você teve que fazer isso?" Ninguém além dele, o grande imperador da era atual, poderia ter calculado o Lorde do Pavilhão dos Segredos Celestiais a ponto de causar tais ferimentos. O Lorde do Pavilhão dos Segredos Celestiais suspirou. Este velho ousou ofender o poder imperial. Mas este assunto concerne a sobrevivência do meu Pavilhão dos Segredos Celestiais. Então este velho não teve escolha senão calculá-lo. É tudo porque este velho foi curioso naquela época e realizou uma adivinhação para o grande imperador, vazando os segredos do Dao Celestial. Isso quase causou uma grande catástrofe, levando o grande imperador a ser emboscado e quase perecer em sua juventude. As palavras do Lorde do Pavilhão dos Segredos Celestiais eram inegavelmente chocantes. Naquela época, o Lorde do Pavilhão dos Segredos Celestiais realizou uma adivinhação para Su Shen na família Ye. Naquela adivinhação, ele viu um canto do futuro. Mesmo que ele tenha blindado os segredos do Dao Celestial, um traço da trajetória ainda foi notado, fazendo com que o destino de Su Shen fosse visado por uma existência desconhecida, que desejava amaldiçoar e matar um futuro grande imperador. Diga a este imperador o paradeiro dele. A curiosidade do Lorde do Pavilhão dos Segredos Celestiais quase causou uma catástrofe, mas por causa da técnica secreta do tempo e da crise que ele calculou desesperadamente, o que permitiu que ele e o Li aparecesse a tempo, seus méritos e deméritos se cancelaram. Su Shen não dificultou as coisas para este velho companheiro que tinha poucos dias de vida. Seu alvo era o mentor que lançou a maldição naquela época, e o Lorde do Pavilhão dos Segredos Celestiais parecia ter antecipado isso há muito tempo. Ele imediatamente revelou a localização da pessoa que lançou a maldição. Su Shen não ficou muito tempo no Pavilhão dos Segredos Celestiais e levantou-se para partir. O Lorde do Pavilhão dos Segredos Celestiais sentiu a xícara despedaçada sobre a mesa e permaneceu em silêncio por um longo tempo. Reino do Submundo. Uma das linhagens de Dao mais supremas do mundo estava entrincheirada aqui. Quem agiu para amaldiçoar e matar o jovem Su Shen não foi a raça divina, nem a raça espiritual, nem as várias raças estrangeiras, mas o grande poder conhecido como Submundo. Sem aparecer por muitas eras, havia grandes figuras dentro do Submundo que capturaram os segredos do Dao Celestial e buscaram amaldiçoar e matar Su Shen antecipadamente. No entanto, eles nunca esperaram que Su Shen sobrevivesse no final. Um par de mãos maciças rasgou diretamente o reino do vazio do reino do submundo, e uma figura supremamente colossal projetou metade de sua cabeça. Seus olhos eram brilhantes, como os olhos do Dao Celestial, observando todo o submundo. O poder imperial varreu todo o reino do submundo, fazendo incontáveis seres vivos tremerem. Dentro do reino do submundo, várias auras começaram a reviver, como se enfrentassem um inimigo formidável. O grande imperador contemporâneo desceu sobre o reino do submundo. É o grande imperador. Ele veio ao reino do submundo novamente. Ele está aqui para acertar as contas com o submundo? O submundo, isso é uma superlinhagem de Dao. Desde a Era Antiga, pelo menos 4 grandes imperadores nasceram lá. Sua fundação é profunda. Além disso, o submundo existia mesmo em eras mais distantes. Grandes imperadores tentaram anteriormente descobrir os segredos do submundo, mas por fim retornaram derrotados. O submundo é, sem dúvida, uma força aterrorizante. Su Shen sentiu várias auras aterrorizantes revivendo dentro do submundo. 5 figuras apareceram simultaneamente, empunhando armas do imperador do Dao Extremo, manifestando-se no céu acima do reino do submundo. Sem exceção, aquelas 5 figuras eram a fundação do submundo. Eram os melhores entre os quase imperadores, não tendo esperança de alcançar o Dao. Eles escolheram selar-se dentro do submundo para protegê-lo, era pós-era. Agora que Su Shen chegará com intenção maliciosa, toda a fundação do submundo foi mobilizada. Todos os seres vivos estavam aterrorizados. Existem realmente 5 armas do imperador. Eu pensei que tinha superestimado o submundo, mas inesperadamente subestimei sua fundação. O que exatamente eles querem fazer? Eles têm se escondido era pós-era. Os especialistas supremos que observavam secretamente sentiram pavor em seus corações. Se uma raça comum pudesse produzir um imperador, seriam considerados como tendo uma fundação profunda. Mas o submundo produziu 5 imperadores. E esta é apenas uma facção.
Quão aterrorizante é isso? Não é exagero dizer que mesmo se um supremo viesse ao submundo, ele certamente morreria. Até um grande imperador teria que manter distância. As 5 figuras segurando as armas do imperador eram todas descendentes deixados por antigos grandes imperadores. Elas eram totalmente capazes de despertar as almas remanescentes deixadas por esses grandes imperadores. Se 5 almas remanescentes de grandes imperadores fossem despertadas, seria o suficiente para ferir severamente um verdadeiro grande imperador. Poderia até destruir uma era inteira. Grande imperador contemporâneo, nosso submundo nunca o provocou. Por que você veio ao nosso submundo? Um dos especialistas supremos do submundo falou, sem demonstrar medo. Eles possuíam sua fundação e tinham certeza de que Su Shen não ousaria lutar contra o submundo até a morte. Caso contrário, isso resultaria apenas em destruição mútua. Vendo a atitude deles, Su Shen sorriu. Ele realmente não poderia fazer nada contra 5 almas remanescentes de grandes imperadores, mas o submundo convocaria 5 almas remanescentes de grandes imperadores para lutar contra ele? Não, eles não fariam isso. Uma vez que um trunfo é jogado, ele se vai. Incontáveis facções cobiçam o acúmulo do submundo ao longo de anos infinitos, a fundação de 5 imperadores. Su Shen estendeu a mão e agarrou o supremo do submundo que acabará de falar. As expressões dos outros 4 mudaram instantaneamente. Grande imperador contemporâneo, você pretende começar uma guerra com o nosso submundo? Os 4 homens gritaram, suas auras subindo, mas ainda assim não despertaram as almas remanescentes dos antigos grandes imperadores. Enquanto isso, o especialista supremo do submundo agarrado por Su Shen parecia aterrorizado. A velocidade de Su Shen era rápida demais, e seu ataque foi súbito demais. Ele não teve tempo de reagir. O submundo uma vez amaldiçoou e matou este imperador. O especialista supremo do submundo transformou-se diretamente em uma névoa de sangue na mão de Su Shen. O olhar de Su Shen fez os outros 4 ficarem tensos. Entre os especialistas no céu estrelado, alguém que ouviu isso pareceu perceber algo e murmurou suavemente. Não admira que o grande imperador contemporâneo tenha vindo ao submundo. Eles realmente ousaram amaldiçoar e matar um futuro grande imperador. Que audácia! Eles violaram um tabu, e agora o acerto de contas chegou. Os 4 indivíduos do submundo também entenderam a razão da chegada de Su Shen, e suas expressões escureceram. Amaldiçoar e matar um grande imperador que ainda não amadurecera. Isso era um grande tabu. Capítulo 215. O reino do submundo estava em polvorosa. O grande imperador da era atual chegou ao submundo, ajustou contas antigas e executou à força um especialista supremo do submundo. Mesmo possuindo a base para lutar contra o grande imperador da era atual, o submundo não ousou tornar-se hostil facilmente. Eles sabiam que estavam errados. O submundo errou em relação a este assunto e certamente investigaremos isso a fundo. O submundo recuou, enfrentando um grande imperador jovem e vigoroso. Eles não estavam dispostos a lutar até a morte, apesar de um de seus pilares ter sido morto. Su Shen olhou para as 4 pessoas, fazendo o couro cabeludo delas formigar. Felizmente, Su Shen não tinha intenção de continuar a luta. Ele não erradicou completamente o submundo, apenas apresentou uma lista. Entreguem o mentor. Ao ver a caligrafia na lista, as expressões dos 4 especialistas supremos do submundo mudaram repentinamente, mas eles cerraram os dentes e continuaram lendo. 3 escrituras imperiais, 100.000 escrituras canônicas, 30 talos de medicina divina. Não. Um dos especialistas supremos estava furioso e prestes a recusar, mas ao olhar para cima, viu aqueles olhos desprovidos de qualquer emoção. Imediatamente um calafrio percorreu sua espinha. Diante deles estava um verdadeiro imperador. Eles iriam realmente pechinchar com o grande imperador da era atual? O grande imperador da era atual estar disposto a conceder-lhes uma saída já era misericórdia imperial. Os 4 especialistas supremos do submundo suprimiram a dor em seus corações e concordaram. Desta vez, o submundo estava destinado a sangrar profusamente. Su Shen deixou o reino do submundo. Isso levou todos os seres a especularem que o submundo provavelmente pagaria um preço colossal desta vez. Su Shen não destruiu o submundo. Tendo destruído continuamente inúmeras facções, sua força já havia sido um pouco enfraquecida. No entanto, Su Shen não estava ansioso. Ele ainda era jovem, com outros 100.000 anos à sua frente. Su Shen sempre foi muito generoso. Quanto a coisas como uma promessa imperial, bem, ele não parecia ter prometido que se o submundo entregasse obedientemente os recursos, ele os pouparia. Su Shen retornou à família Ye. Um fluxo contínuo de recursos foi enviado para a família Ye. Aquela quantidade incrivelmente massiva de recursos preencheu todo o pequeno mundo da família Ye, deixando os anciãos do clã em êxtase. Su Shen não estava preocupado com os recursos. No nível de grande imperador, exceto por recursos como a medicina divina imortal, outros recursos de cultivo não tinham efeito em seu nível de vida. No entanto, Su Shen estava bastante interessado nas escrituras imperiais e pergaminhos secretos, pois eles se relacionavam com sua capacidade de aperfeiçoar seu próprio Dao nesta vida. Dentro do pequeno mundo da família Ye, as memórias sobre o grande imperador na mente de Su Shen surgiram uma a uma. O que isso deveria ser? Um guia do grande imperador? Cada grande imperador, em vez de ser chamado de um reino, é mais como um monarca escolhido pela vontade cósmica a partir do massacre entre os prodígios das miríades de raças, detendo a autoridade suprema. A autoridade do grande imperador está relacionada à prosperidade das miríades de raças no universo. Ele precisa manter o equilíbrio entre as várias raças, permitindo que mais raças apareçam neste universo, tornando-o imensamente glorioso antes que a era do declínio do Dharma chegue. Através da competição do grande Dao, ele pode se tornar mais forte. No entanto, essa era pode ser apenas a era do declínio do Dharma. O mandato deste monarca é de 100.000 anos.
Se possuírem medicina divina imortal, ou forem capazes de viver uma segunda ou terceira vida, o mandato será estendido. Em seguida vem os Supremos das Zonas Proibidas e as próprias Zonas Proibidas. Os Supremos das Zonas Proibidas são os tumores do universo, ocupando um espaço e recusando-se a morrer. Um grande imperador que mata um Supremo ganha grande mérito. O poder do Supremo retorna ao universo após a morte e o universo, por sua vez, alimenta o grande imperador da era atual. Quanto mais Supremos forem mortos, mais forte o grande imperador da era atual se torna. Isso fez Su Shen perceber. O número de Supremos que morreram nas mãos do imperador Van Shen já passava do que se pode contar nos dedos das mãos. Quão aterrorizante deve ter sido sua força. Que pena, ele não pôde lutar contra ele. Sob esta era, o grande imperador está destinado a ser solitário. Quanto às zonas proibidas onde os Supremos residem, elas são os tumores dos tumores. O universo original poderia acomodar 2, 3 ou até mais grandes imperadores. Esses Supremos das zonas proibidas retalharam o universo, separando à força pequenos universos independentes, essencialmente declarando-se reis. Isso resultou em leis do céu e da terra incompletas, permitindo que o universo acomodasse apenas um grande imperador no máximo. E estas são as missões do grande imperador: tornar-se mais forte, avançar mais, alcançar a transcendência. Su Shen também entendeu por que os grandes imperadores lutavam desesperadamente contra as zonas proibidas e por que os grandes imperadores, independentemente de qual raça pertenciam quando alcançavam o Dao, sempre tratavam as miríades de raças igualmente. Isso estava relacionado ao seu próprio caminho do Dao. Mesmo assim, desde a Era Mítica, a transcendência tornou-se uma lenda inalcançável para inúmeros artistas marciais. Mesmo esperando geração após geração dentro das zonas proibidas, eles não conseguem encontrar uma resposta concreta. Eles buscam criar um Dao diferente, mas sua própria existência é uma obstrução ao Dao de todos os seres. Su Shen aprendeu tudo. Ele começou a desmontar as armas imperiais que havia adquirido, refundindo a Torre do Imortal Voador e a armadura dourada das 100 batalhas, restaurando-as ao seu estado puro e impecável. A Torre do Imortal Voador foi deixada por Su Shen no Salão das 10.000 Leis, enquanto a armadura dourada das 100 batalhas foi enviada por Su Shen de volta à terra ancestral da família e é para ser nutrida. Su Shen começou a estudar as escrituras imperiais restantes para completar seu próprio Dao. 3.000 anos se passaram. 3 milhões de escrituras e 10 escrituras imperiais foram fundidas por Su Shen na escritura imperadora das 10.000 leis. Sua força tornou-se ainda maior. Su Shen deixou a família Ye. Os passos de Su Shen foram encontrados em todas as principais forças do universo. Ele começou a visitar as grandes linhagens do Dao, buscando a sabedoria de todos os seres. Entre eles estavam antigos oponentes e velhos amigos. Domínio do mistério celestial. Su Shen não retornava ao domínio do mistério celestial há muito tempo. O domínio do mistério celestial havia mudado muito. A terra sagrada da montanha estática, não, agora deveria ser chamada de Palácio Imperial da prisão da cidade. Tornará-se a força mais poderosa no domínio do mistério celestial. Quanto à família Fang, eles haviam se tornado a linhagem imperial do Palácio Imperial da prisão da cidade. Tal resultado já era muito bom. Acontece que facções demais haviam desaparecido no Rio do Tempo, seus antigos locais transformando-se em um nome desconhecido após o outro. A Terra Sagrada de Jade Azur, a Terra Sagrada do Vazio Celestial. Essas antigas linhagens do Dao foram todas aniquiladas. Na região oeste, Su Shen revisitou lugares antigos, mas não encontrou sinal de velhos conhecidos. Ele viajou para o Estado Central. No Estado Central, a família Wang não havia sido extinta. Ela experimentara altos e baixos, chegando a produzir um grande santo no grande mundo. Wang Yunfei não retornou para a família Wang. Seus velhos conhecidos haviam partido e ele pertencia ao Palácio Imperial das 9 Radiâncias. Dentro do Palácio Imperial das 9 Radiâncias, se Wang Yunfei tivesse a chance de escolher novamente, ele não escolheria desafiar um grande imperador. Ele se arrependeu. Su Shen não mostrou misericórdia. Wang Yunfei só podia ser violentamente espancado como um saco de pancadas. Os especialistas do Palácio Imperial das 9 Radiâncias que testemunharam isso prenderam a respiração e baixaram a cabeça. Wang Yunfei levantou-se das ruínas. O corpo do deus marcial de grande realização é verdadeiramente extraordinário. Su Shen não pôde deixar de elogiá-lo. Após tornar-se um grande imperador, ele raramente tinha tais oportunidades de treino. O rosto de Wang Yunfei escureceu. Ele sempre sentia que Su Shen nutria mais intenções. Relembrando o fato de ter desafiado Su Shen ativamente, Wang Yunfei decidiu que preferiria passear por uma zona proibida do que desafiar um grande imperador. Ele foi completamente tratado como um saco de pancadas, totalmente incapaz de revidar. Nos anos seguintes, Su Shen nunca viu Wang Yunfei sempre que visitava o Palácio Imperial das 9 Radiâncias, o que deixou Su Shen bastante lamentoso. Ele deixou o domínio do mistério celestial e viajou para o domínio do Dao do submundo Azur. Neste momento, inúmeras auras estavam surgindo no domínio do Dao do submundo Azur e incontáveis especialistas estavam se reunindo. Su Shen parou seus passos, sem exibir a aura de um grande imperador, e olhou para longe. O domínio do Dao do submundo Azur estava contra-atacando o domínio demoníaco do submundo profundo. Os dois poderosos grandes domínios vinham lutando continuamente por dezenas de milhares de anos. Capítulo 216. Su Shen chegou ao campo de batalha dos dois domínios, onde incontáveis cultivadores poderosos estavam se enfrentando. Por dezenas de milhares de anos, os dois domínios nutriram um ódio sem fim. Su Shen caminhou pelo campo de batalha como se desse um passeio de lazer. Você é da raça humana? Um ser do domínio do Dao do submundo Azur, vá para o inferno. Um poderoso cultivador do domínio demoníaco do submundo profundo avançou contra Su Shen sem hesitação. O poderoso ataque atingiu Su Shen, causando intensas flutuações. Em meio à espessa poeira e fumaça, a figura que caminhava calmamente permaneceu completamente imóvel, sem um único ferimento. O poderoso cultivador do domínio demoníaco do submundo profundo ficou absolutamente horrorizado ao ver isso.
Seu golpe com força total foi suficiente para fazer um rei santo sangrar, no entanto, deixou a figura atraente completamente ilesa, sem sequer um rasgo em suas roupas. Ele quis fugir, mas em um instante, seu corpo explodiu como um fogo de artifício. Isso assustou muitos cultivadores poderosos do domínio demoníaco do submundo profundo, mas, sem exceção, nenhum deles sequer tinha qualificação para se aproximar daquela figura, e todos pereceram. Aquela figura aproximou-se do portão demoníaco. Os incontáveis cultivadores poderosos e formações no portão demoníaco não puderam detê-lo. Poderia ser que um quase imperador do domínio do Dao do submundo azul fez o movimento? Os poderosos cultivadores do domínio demoníaco do submundo profundo ficaram muito alarmados. Aquela figura era poderosa demais, ainda mais forte que um grande santo. Deve ser um quase imperador que agiu. Nas profundezas do abismo demoníaco do domínio demoníaco do submundo profundo, uma aura suprema surgiu gradualmente. Embora um quase imperador anteriormente desconhecido do domínio do Dao do submundo azul tivesse agido repentinamente, pegando os desprevenidos, o domínio demoníaco do submundo profundo ainda despertou um antigo ancestral para emergir e lutar contra o quase imperador. Mal sabiam eles. O domínio do Dao do submundo azul estava muito confuso. O número de quase imperadores no domínio do Dao do submundo azul podia ser contado nos dedos de uma mão. Há um quase imperador atacando o domínio demoníaco do submundo profundo? Qual quase imperador é este? Não é um quase imperador do nosso domínio do Dao do submundo azul. No entanto, este quase imperador parece hostil em relação ao domínio demoníaco do submundo profundo. Não deveríamos oferecer assistência para evitar que aquele companheiro daoísta caia na armadilha do domínio demoníaco do submundo profundo e sofra uma emboscada? Tragam o armamento do imperador e vamos em frente. Esta é uma oportunidade única em 1000 anos. Na montanha da queda da terra, uma figura graciosa olhou para longe. Ao lado dela, um pequeno dragão santo dourado estava prostrado. Mestra da montanha, se você não for, não tem medo de que aqueles companheiros do domínio do Dao do submundo azul sejam dizimados por aquele do domínio demoníaco do submundo profundo? O dragão santo dourado perguntou intrigado. Nangon Yancho sorriu radiantemente e disse, não. Desta vez, o domínio demoníaco do submundo profundo provocou aquele ali, e eles provavelmente terão problemas. Com ele lá, aqueles pequenos companheiros do domínio do Dao do submundo azul ficarão bem. Dragon Altian estava muito confuso, mas logo pensou em algo. Sua voz tremeu de incredulidade. Poderia ser. Ele é aquele? Observando Nangon Yancho assentir gentilmente, Dragon Altian lamentou silenciosamente pelo domínio demoníaco do submundo profundo. A base do domínio demoníaco do submundo profundo deixava até uma potência como a mestra da montanha cautelosa. Mas precisamente, neste momento, eles encontraram a existência mais inatacável. Dentro do domínio demoníaco do submundo profundo, uma aura aterrorizante rasgou o reino do vazio. Ela atacou Su Shen diretamente. Claramente, esta era uma tentativa de matar Su Shen antes que os reforços do domínio do Dao do submundo azul chegassem, confundindo-o com o quase imperador do domínio do Dao do submundo azul. A ideia era boa. Infelizmente, Su Shen não era um quase imperador. Isso é, quando viu claramente aquela figura, o quase imperador do domínio do submundo profundo arrependeu-se imediatamente. Sua alma divina tremeu como se um súdito estivesse encontrando seu rei. Imperador, ele morreu. O preço para um súdito ofender um rei é apenas a morte. Os poderosos cultivadores do domínio demoníaco do submundo profundo que guardavam o portão demoníaco tremeram em seus corações diante desta visão. Um quase imperador, simplesmente assim morreu. Os quase imperadores do domínio do Dao do submundo azul que vieram como reforços também sentiram terror ao verem claramente aquela figura. Saudações, grande imperador. O grande imperador da era atual havia chegado. As mentes dos poderosos cultivadores do domínio demoníaco do submundo profundo foram atingidas por um raio, com apenas um pensamento. Acabou. Nas profundezas do abismo demoníaco do submundo profundo, existências antigas reviveram gradualmente. Tendo um de seus pilares morto, eles deveriam estar furiosos, mas neste momento, não ousaram mostrar qualquer raiva ou ódio. Este grande imperador não era um grande imperador benevolente. Até o submundo se submeter a ele, quanto mais o abismo demoníaco do submundo profundo deles. Su Shen também não dificultou as coisas para o domínio demoníaco do submundo profundo. Ele era uma boa pessoa. Su Shen compreendeu escrituras imperiais no abismo demoníaco do submundo profundo e também estudou os padrões demoníacos deixados por um supremo imperador de Abu-Du, abismo demoníaco do submundo profundo da Era Antiga. 1000 anos depois, Su Shen deixou o abismo demoníaco do submundo profundo e chegou à montanha da queda da terra. As mudanças no domínio do Dao do submundo azul não foram significativas. A família Nangon, a família Lin, a seita do Dao do firmamento roxo e a montanha da queda da terra ainda existiam. Dentro da montanha da queda da terra, Su Shen e Nangon Yancho discutiram o Dao por 100 anos. Nangon Yancho ficou muito surpresa que o grande imperador da era atual, que alcançara o Dao com o corpo do Dao do imortal voador, tivesse insights tão profundos sobre tanto a destruição quanto a vitalidade. Grande imperador, você precisa deste padrão demoníaco? Diante da oferta de troca de Su Shen, Nangon Yancho pensou a respeito e concordou. Su Shen trocou 2 escrituras imperiais, e um grande imperador discutindo o Dao na montanha da queda da terra por 100 anos trouxe benefícios infinitos aos discípulos e anciãos da montanha da queda da terra. Este acordo não foi uma perda para a montanha da queda da terra. Su Shen deixou a montanha da queda da terra, olhando para o sol suspenso sobre o domínio do Dao do submundo azul, sua luz sem limites. Mesmo um corpo de longevidade é, em última análise, apenas longevidade, não vida eterna. Su Shen então foi para a área proibida da tumba antiga. A área proibida da tumba antiga ainda existia. Su Shen entrou na área proibida da tumba antiga e explorou por 300 anos, mas nunca encontrou nenhum vestígio do Palácio Imortal de Bronze. No entanto, ele perturbou 2 cadáveres imperiais e após várias grandes batalhas, Su Shen deixou a área proibida da tumba antiga. Aqui, talvez um terror verdadeiramente grande esteja enterrado. Su Shen sentiu um medo persistente.
No último momento, ele sentiu um poder extremamente aterrorizante, perfurando o tempo. Se ele não tivesse sido rápido o suficiente, teria sido gravemente ferido, mesmo que não tivesse morrido. Grandes imperadores são invencíveis neste universo. No entanto, dentro do universo, ainda existem muitas potências supremas, ou pequenos universos estabelecidos em eras distantes. Mesmo que um grande imperador entre neles, ele possui apenas o poder de combate de um supremo. Su Shen sentiu um pouco de arrependimento. Ele então chegou ao domínio do Dao Primal, dentro da terra sagrada do Lago de Jade. A Senhora Sagrada do Lago de Jade olhou para Su Shen com um toque de ressentimento. 4.000 anos após alcançar o Dao, esta era a primeira visita de Su Shen à terra sagrada do Lago de Jade. A Senhora Sagrada do Lago de Jade era Xiao. Ela escolheu não retornar à árvore imortal, mas permanecer neste mundo. Ela havia experimentado beleza demais e testemunhado o brilho do grande mundo. Ela tinha sua própria vontade. Su Shen levou a Senhora Sagrada do Lago de Jade e deixaram a terra sagrada do Lago de Jade juntos. No dia seguinte, os anciãos da terra sagrada do Lago de Jade descobriram subitamente um grande evento. Senhora Sagrada, a Senhora Sagrada sumiu. Acabou, a Senhora Sagrada fugiu com o grande imperador. A terra sagrada do Lago de Jade foi abalada. Neste momento, Su Shen, acompanhado pela Santa do Lago de Jade, embarcou em uma jornada para explorar o céu estrelado, testemunhando a ascensão e queda de civilizações. A mudança de grandes mundos, incontáveis prodígios competindo, tocando o grande Dao, porém desesperando-se e selando-se para o próximo grande mundo. Um dia, Su Shen recebeu notícias da família Ye. Yi Liuli havia despertado. Capítulo 217. Ye Liuli finalmente despertou após vivenciar 10.000 anos. Dentro da família Ye, 10.000 anos de mudança se passaram, e muitas figuras familiares haviam partido. Quanto tempo eu dormi? 10.000 anos. Ye Liuli olhou para aquela figura familiar, porém estranha. Agora, ele era o dominador de todo o universo. Então se passaram 10.000 anos. Não é de admirar, pequeno Shen Zi, que você tenha desenvolvido cada vez mais o porte de um monarca. Ye Liuli piscou. Em todo o universo, talvez Ye Liuli fosse a única pessoa que poderia se dirigir a um grande imperador dessa maneira. Su Shen sorriu, achando a forma de tratamento de Ye Liuli um tanto cativante. Esta é uma pílula suprema. Ela pode ajudá-la a completar seu próprio grande Dao. Su Shen entregou a pílula suprema a Ye Liuli. Ele matou instantaneamente 2 azarados seres supremos. Usando o Dao desses seres, ele refinou 2 pílulas supremas. Uma foi entregue a Ji Shankon, e a outra ele guardara até agora. Refinar pílulas usando seres supremos. Em todo o universo, apenas uma pessoa poderia realizar tal feito. Ye Liuli despertou, refinou a pílula suprema e avançou ainda mais em seu cultivo. Su Shen então deixou a família Ye. O pavilhão das nuvens estelares tornará-se agora uma poderosa linhagem do Dao pertencente ao Salão das 10.000 Leis. Além disso, havia muitos generais de guerra. Eram todos antigos seguidores de Su Shen, mas 10.000 anos haviam se passado e a maioria deles envelhecera. Lorde, se houver uma próxima vida, ainda desejamos segui-lo. Os seguidores deixaram suas últimas palavras. Alguns escolheram se selar, enquanto outros escolheram aceitar a vida e a morte, falecendo no mundo mortal. Velhos amigos, como folhas caindo ao vento, murcharam um por um. No Salão das 10.000 Leis, o cultivo de Ji Shankon avançou mais, entrando no caminho da iluminação alternativa. Ele escolheu buscar suas memórias perdidas e, seguindo a orientação de Su Shen, retornou à montanha da queda da terra. Ele se lembrou de tudo, mas, ao fim, escolheu retornar ao Salão das 10.000 Leis. Agora, ele era um ser inteiramente novo. Ao longo dos 10.000 anos, o mestre Shen Yuan Ming utilizou o poder do universo para pesquisar uma técnica de origem inédita, tornando-se o 10º mestre celestial na história dos mestres Shen Yuan. No entanto, Yuan Ming não continuou pesquisando técnicas de origem divina, pois um terror maior desceria se o fizesse. Ele dedicou sua vida a aperfeiçoar o Salão das 10.000 Leis, acumulando em uma única vida uma fundação comparável às fundações de múltiplas gerações. Ye San veio da seita do abate celestial, mas, assim como Ji Shankon, escolheu permanecer no Salão das 10.000 Leis. O Imperador Celestial Dragão Negro utilizou a sorte do Salão das 10.000 Leis para avançar ainda mais, entrando no reino quase imperador. Após 10.000 anos, o Salão das 10.000 Leis também estava repleto de gênios. Além dos 4 quase imperadores, Ji Shankon, Yuan Ming, Ye San e o Imperador Celestial Dragão Negro, surgiu um novo quase imperador chamado Song Dao. Além disso, o número de especialistas poderosos era incontável. Su Shen presidiu o Salão das 10.000 Leis, observando a competição entre prodígios por 1000 anos, testemunhando a ascensão e queda da Era Próspera, e o início e destruição de uma linhagem do Dao após a outra. Gradualmente passou-se muito tempo desde que qualquer ser das miríades de raças viu aquele imperador. A ordem das raças voltou ao normal com competição constante, e heróis surgindo um após o outro. Mas neste grande mundo, nenhum deles conseguia alcançar o pico absoluto. E esta era ganhou um novo nome, a Era das 10.000 Leis. Contudo, não havia 10.000 leis, apenas uma pessoa suprimia tudo. Outros 10.000 anos se passaram. Dentro de um reino imortal, a expressão de Su Shen permanecia inalterada e com um virar de mão, ele suprimiu Ye Liuli. Esta não era a primeira vez que Ye Liuli tentava emboscá-lo. Mas não importava o que fizesse, ele era o grande imperador da era atual, controlando o universo. Como os movimentos de Ye Liuli poderiam escapar de seu aviso? Portanto, não era a primeira vez que Ye Liuli era suprimida. Pequeno Shen Zi, solte-me rápido. Eu sou sua grande ancestral, afinal de contas. Não havia nada de errado com essa afirmação. Mas Su Shen não caiu nesse truque. Fale, o que é desta vez? Su Shen falou calmamente. Sempre que Ye Liuli vinha, nunca era por algo bom.
E Eliuli lutou por um momento e quando não conseguiu se libertar, parou de resistir e simplesmente se jogou no chão, carecendo totalmente de elegância. Pequeno Shenzi, você é o grande imperador da era atual agora. Não está considerando deixar um herdeiro ou algo assim? Isso seria o filho de um imperador. Recentemente, uma mulher inigualável apareceu no Templo do Vazio, suprimindo os prodígios das miríades de raças até que não pudessem levantar a cabeça. Quer considerar isso? E Eliuli se preocupava incessantemente com o fato de Su Shen não ter descendentes. Su Shen balançou a cabeça. E Eliuli virou a cabeça e suspirou. Um grande imperador está destinado a ser solitário. Você assistirá pessoalmente parente após parente falecer, linhagem do Dao após linhagem do Dao ascender e cair. Tudo que antes era familiar desaparecerá gradualmente, e você suportará a solidão de ver pessoas passarem de estranhos a rostos familiares, apenas para que desapareçam. Su Shen olhou para Eliuli, cuja expressão raramente era tão séria. Sua expectativa de vida está acabando. E Eliuli não levou a sério. 20.000 anos haviam se passado, mas ela ainda era inigualavelmente bela. Eu quero viver a terceira vida. Quando eu conseguir, tomarei sua posição de imperador e lhe darei uma boa surra. E Eliuli acenou com o papel de talismã em sua mão. Viver a terceira vida. Ao longo da história, quantas pessoas conseguiram viver a terceira vida? Su Shen ficou em silêncio, então sorriu e assentiu dizendo, tudo bem, esperarei por você. E Eliuli partiu. Su Shen reapareceu no Salão das 10.000 Leis. Neste momento, Yuan Ming estava extremamente velho. Su Shen pessoalmente o selou dentro de uma fonte divina. Ji Shankong e Ye San também foram selados pessoalmente por Su Shen em fontes divinas. Quanto ao Imperador Celestial Dragão Negro, quase imperadores comuns têm uma expectativa de vida de 30.000 anos, mas o Imperador Celestial Dragão Negro, possuindo a linhagem inata do dragão verdadeiro, tem uma expectativa de vida de 50.000 anos. Su Shen não estava com pressa para selá-lo, pois ter um velho amigo acompanhando no caminho da longevidade era bastante agradável. Su Shen retornou à terra sagrada do lago de Jade com Xiao. A expectativa de vida de Xiao também chegará ao fim, mas ela não se selou. Ela era originalmente um fruto dentro da árvore imortal, então naturalmente escolheu retornar à árvore imortal. Os dois passearam sob a árvore imortal, caminhando através do vasto rio estelar. Obrigada por me deixar vivenciar o que significa ser humana, ter as alegrias e tristezas de um ser comum, sentir emoções, ser feliz e entender a sensação de amar alguém. Xiao olhou para a figura diante dela, seus olhos brilhando com relutância. Talvez em uma vida futura nos encontraremos novamente. Su Shen prometeu. Xiao inclinou-se contra Su Shen, ouvindo atentamente. Próxima vida, nem mesmo um poderoso grande imperador pode abrir a reencarnação. Este mundo realmente tem uma próxima vida? A resposta de Su Shen foi sim. A resposta de Xiao também foi acreditar. Folhas caíam profusamente e os céus e a terra foram tingidos de vermelho pelo brilho do pôr do sol. Su Shen sentiu a figura inclinada contra ele tornar-se gradualmente leve, transformando-se finalmente em um rastro de luz imortal. Ele estendeu a mão para agarrá-la, mas o rastro de luz imortal passou direto por ele. Mesmo o mais rápido corpo do Dao do imortal voador não pôde impedir que aquele rastro de luz imortal se fundisse à árvore imortal. Su Shen ficou sob a árvore imortal, olhando para a árvore massiva que abrangia tempos antigos e modernos. Em uma vida futura, nos encontraremos eventualmente. A consciência de Xiao fundiu-se à árvore imortal. Talvez em 100.000, 1 milhão ou 10 milhões de anos, a árvore imortal desse à luz uma vontade senciente, transformando-se em um espírito imortal insuperável, cruzando os 9 céus, lutando para sair do universo e quebrando o mito de que ninguém poderia transcender. Talvez, dentro daquele espírito imortal, a consciência de Xiao ainda residisse. Su Shen deixou a terra sagrada do lago de Jade. O eu atual dele finalmente poderia ser considerado um verdadeiro imperador. Capítulo 218. Vanfa, seu lunático. Dentro do abismo do sepultamento de Deus, um antigo supremo rugiu em fúria. Ninguém esperava que o grande imperador da era atual realmente se aventurasse sozinho no abismo do sepultamento de Deus. Se você quer lutar, então lute. Matá-lo hoje pode ser considerado o cumprimento do karma do céu e da terra. Su Shen permaneceu com as mãos atrás das costas, as miríades do Dao ressoando sob seus pés. Sua força havia crescido ainda mais, ele estava solitário demais, sem rivais no universo, e só podia fixar seus olhos nas zonas proibidas. Ao longo da história, incontáveis grandes imperadores estiveram ansiosos para batalhar nas zonas proibidas. Talvez ansiassem por rivais, por companheiros do Dao. Mesmo que os supremos das zonas proibidas tivessem cortado a si mesmos com uma lâmina, eles ainda eram companheiros do Dao do passado. Mas para os supremos das zonas proibidas, ser alvo de um grande imperador era, sem dúvida, um pesadelo aterrorizante. Eles não tinham o conceito de ser companheiro daoísta ou não, apenas desejavam sobreviver, talvez um dia para esperar pela transcendência, ou para criar um método para a transcendência. Uma grande batalha eclodiu, causando tumulto no céu estrelado fora da zona proibida. Todas as potências que alcançaram certo nível sentiram aquela aura terrivelmente extrema e involuntariamente se curvaram em adoração. Grande imperador Vanfa, ele entrou mais uma vez na zona proibida. Céus, nesta era, será o supremo do abismo do sepultamento de Deus abatido pelo grande imperador Vanfa pacificando o abismo? Grandes imperadores comuns não entravam nas zonas proibidas. Grandes imperadores que ousaram entrar nelas da era antiga até agora, podiam ser contados nos dedos de uma mão. A batalha durou vários anos, e Su Shen retirou-se do abismo do sepultamento de Deus. 5.000 anos depois, uma aura inigualável elevou-se do abismo do sepultamento de Deus, sacudindo todo o universo. Um supremo alcançou a sublimação definitiva. Poucos instantes depois, a aura desapareceu. Um supremo do abismo do sepultamento de Deus morreu, uma morte muito injustiçada. Su Shen retirou-se do abismo do sepultamento de Deus. Desconsiderando a ira dos supremos restantes, ele partiu calmamente.
O grande imperador da era atual entrando na zona proibida e matando o outro supremo deixou muitas zonas proibidas extremamente cautelosas. Desta vez, elas aprenderam a lição. Assim que Su Shen pisasse em uma zona proibida, todos os supremos o atacariam juntos para evitar serem derrotados um a um. Isso fez com que Su Shen retornasse de mãos vazias várias vezes. No entanto, isso também enfureceu esses supremos, que lamentaram e fizeram grandes juramentos. Em gerações futuras, o corpo do Dao do Imortal Voador não alcançará o Dao. O corpo do Dao do Imortal Voador, talvez não tão destrutivo quanto aqueles físicos de ataque proibidos supremos, nem tão defensivo quanto aqueles físicos de defesa proibidos supremos, era, no entanto, o físico mais problemático. Mesmo quando 4 supremos montaram conjuntamente uma rede inescapável, Su Shen ainda conseguiu escapar. Quanta mesquinharia! Eu apenas queria um treino amistoso. Este imperador até visitou as zonas proibidas pessoalmente, e ainda assim vocês convocaram companheiros do Dao para me cercar. Su Shen sentiu que aqueles antigos supremos careciam de ética marcial. Ele decidiu cultivar em reclusão por 10.000 anos antes de visitar novamente. Com a existência de Su Shen, muitos supremos sentiam-se incrivelmente frustrados. Grandes imperadores comuns, cujas expectativas de vida estivessem chegando ao fim, poderiam ainda emergir para buscar oportunidades e colher uma onda de Qi vital e sangue. Mas eles encontraram Su Shen, um grande imperador extremo cujo poder destrutivo era também formidável, tornando-o extremamente difícil de lidar, mesmo olhando através dos tempos antigos e modernos. Enquanto muitos supremos de zonas proibidas estavam em alerta máximo, Su Shen chegou à zona proibida do Deus Antigo e encontrou outrora misterioso Imperador Deus. Ele aprendeu alguns segredos. Deixando a zona proibida do Deus Antigo, Su Shen olhou para trás, para o Imperador Deus. A queda da Era Antiga deve estar intrinsecamente ligada a esse velho sujeito. Su Shen teve um pressentimento. O Imperador Deus não estava morto. Ele estava tramando algo. A Era do Grande Imperador Vanfa, o 50º milésimo ano. Todas as raças no céu e na terra floresceram. No entanto, a Corte Imperial das 10.000 Leis, sem qualquer aviso, começou a conquistar todo o reino do submundo. Grande Imperador contemporâneo, você está quebrando sua palavra. As existências antigas do submundo começaram a reviver. Neste momento, dentro da Corte Imperial das 10.000 Leis, as auras de antigas potências supremas também começaram a reviver, e armas imperiais cruzaram o céu. Uma batalha chocante eclodiu. As miríades do Dao do céu e da terra foram suprimidas. Incontáveis raios de luz se reuniram, formando uma figura nebulosa envolta em luz de imortal voador. Auras das 10.000 Leis desciam em cascata, e todo o reino do submundo parecia estar à beira do colapso sob a imensa pressão. Antes que o fim da Era do Dharma chegasse, Su Shen escolheu conquistar o submundo. A fundação do submundo era simplesmente profunda demais, e tal fundação estava sendo escondida. Su Shen estava muito interessado no segredo chocante do submundo. Desta vez, o submundo não hesitou. Uma após a outra, as almas remanescentes de grandes imperadores foram convocadas. Eles queriam que Su Shen pagasse o preço. Enfrentando 5 almas remanescentes de grandes imperadores, Su Shen permaneceu calmo, seu Qi engolindo o universo. A luz do imortal voador suprimiu as miríades do Dao, e ele lutou sozinho contra as 5 almas remanescentes de grandes imperadores do submundo, batalhando do submundo para além de suas fronteiras, lutando profundamente no mar do caos, onde o caos surgia. Su Shen aniquilou as 5 almas remanescentes de grandes imperadores do submundo. Seu corpo físico também alcançou o limite, sangue de imperador salpicando no mar do caos, e a luz ilimitada do imortal voador começou a diminuir. Ele sofreu ferimentos graves, mas ainda pretendia firmemente aniquilar o submundo. Grande imperador Vanfa, quando eu emergir, certamente apagarei todos os seus vestígios. Dentro do submundo, uma voz furiosa ecoou por todo o universo. Aquela voz realmente ousava desafiar um grande imperador. Todos os seres no submundo estavam escoltando o dono daquela voz para escapar do reino do submundo, atrasando constantemente o avanço da Corte Imperial das 10.000 Leis, sacrificando até a si mesmos. Su Shen também não esperava que alguém fosse tão audacioso a ponto de desafiar diretamente um grande imperador do pico. Parece que este é o segredo do submundo. Eles querem nutrir um espírito imortal semelhante à árvore divina na terra sagrada do Lago de Jade, para varrer os tempos antigos e modernos e alcançar a transcendência suprema. Su Shen percebeu. Não era de admirar que o submundo fosse tão discreto. Era provavelmente tudo para proteger o dono daquela voz, esperando por um grande imperador supremo surgir. Estrondo. As miríades do Dao do céu e da terra surgiram, enquanto um supremo alcançava sem hesitação a sublimação definitiva e avançava em direção a Su Shen. Este era um supremo que tivera uma grande conexão com o submundo no passado, escolhendo a sublimação para a batalha, esperando ganhar tempo para o submundo. Su Shen, arrastando seu corpo pesadamente ferido, liberou a luz da espada do imortal voador, deixando incontáveis marcas de espada indeléveis pelo céu e terra. Ele engajou-se em batalha com o supremo que alcançara a sublimação definitiva. A escritura imperial das 10.000 Leis manifestou uma espada que perfurou diretamente o céu e a terra, reunindo as miríades do Dao e condensando as miríades das leis. No mar do caos, ele mais uma vez abateu um supremo. Sangue de imperador salpicou, mas a figura de Su Shen permaneceu no pico do caos, olhando para todas as direções. Mesmo com o grande imperador gravemente ferido, neste momento, nenhum supremo de zona proibida ousou emergir e emboscá-lo. Matar 5 almas remanescentes de grandes imperadores e aniquilar um grande imperador do pico que alcançara a sublimação definitiva fê-los perceber que todos haviam subestimado este grande imperador Vanfa. Infelizmente, mesmo com a sublimação de um supremo, o espírito imortal do submundo ainda escapou. Su Shen aniquilou o submundo, mas estava completamente despreocupado com a fuga do espírito imortal. Nesta era, se o espírito imortal do submundo emergisse, ele o abateria. Se o espírito imortal escolhesse emergir em gerações futuras, Su Shen tinha o pressentimento de que eles eventualmente se encontrariam novamente. Naquela época, talvez aquele espírito imortal se arrependesse das palavras ditas hoje. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 219.
Su Shen aniquilou o submundo. Após lutar consecutivamente contra 5 almas remanescentes de grandes imperadores e abater à força um supremo sublimado, ele intimidou incontáveis seres. Em meio a confrontos repetidos contra oponentes de seu próprio calibre, ele também ficou gravemente ferido, mas ocultou sua aura, impedindo que muitos supremos ousassem invadir. Seus antigos conhecidos foram mais uma vez selados dentro da fonte divina. Su Shen começou a se recuperar lentamente de seus ferimentos. O mundo entrou novamente na era do fim do Dharma. O céu estrelado murchou e santos tornaram-se difíceis de encontrar. Nesta era, grandes imperadores também se tornaram lendas. A força de Su Shen não enfraqueceu após aniquilar o submundo. Em vez disso, tornou-se ainda mais poderosa. Nesta era, zonas proibidas não ousavam invadir, e as miríades de raças do mundo reverenciavam a corte imperial das 10.000 leis. O 7º milênio passou. A força de Su Shen atingiu o auge. Ele começou a explorar as partes mais profundas do universo, aprendendo muitos segredos anteriormente desconhecidos. Su Shen também pisou em muitos lugares aterrorizantes e encontrou criaturas horripilantes, as quais abateu e refinou em diversos itens. Nenhum ser podia se comparar a um grande imperador em seu ápice. Su Shen retornou à família Ye. Pequeno Shenzi, talvez eu não consiga mais acompanhá-lo. Yi Liuli havia vivido sua terceira vida, mas acabou falhando em alcançar a quarta. Seu rosto estava envelhecido, seu cabelo branco. No entanto, ela ainda possuía sua antiga elegância inigualável. A natureza do coração de Su Shen, que não oscilava há muito tempo, foi levemente abalada. O tempo alternava, os anos fluíam. O céu e a terra se enfureceram. Su Shen interveio diretamente no rio do tempo, revertendo os anos com o poder da imortalidade voadora. O rosto de Ye Liuli mudou. Seu cabelo branco tornou-se preto e sua face envelhecida gradualmente brilhou. Ela sorriu de forma radiante. A vida estava desaparecendo lentamente. Su Shen podia reverter o tempo para restaurar a beleza eterna de Ye Liuli, mas não podia reverter sua vida em morte. A tribulação celestial infinita, capaz de destruir qualquer ser e fazer quase imperadores perecerem e supremos sangrarem, não conseguiu infligir sequer um traço de ferimento em Su Shen. Su Shen não parou. A tribulação celestial tornou-se ainda mais terrível. Incontáveis linhas de karma se entrelaçaram, aniquilando o Dao e o fruto de Su Shen. Mesmo um grande imperador tão poderoso quanto ele não podia enfrentar o tempo e reverter a vida e a morte. Olhando para a mulher diante dele cujos olhos já haviam se fechado como uma delicada beleza adormecida. Su Shen forjou um caixão de ouro celestial para ela e a sepultou ali dentro. Ele entendeu vagamente por que tantos supremos, antigos e modernos, estavam dispostos a aplicar a lâmina em si mesmos e recuar para as zonas proibidas. Por causa da relutância. Mesmo com uma força invencível, de que adiantava? Poderia reverter a vida e a morte, mudar o passado? Não. Portanto, eles queriam buscar a transcendência. O objetivo de Su Shen também se tornou a transcendência. Ele queria transcender este céu e terra, tornar-se poderoso o suficiente para reverter a vida e a morte e com um único pensamento mudar tudo. Ele sabia que neste mundo ser um grande imperador não era o fim. No caminho do cultivo, sempre haveria tais métodos. O 8º milênio. Su Shen começara a declinar gradualmente. Todas as raças no céu estrelado sabiam. Aquele monarca invencível que reinou por 80.000 anos estava velho. Mais e mais prodígios surgiam. Su Shen começou a prestar atenção em tudo. Após sua morte, aqueles supremos não deixariam barato. Nesta vida, ele ofendera supremos demais. Ele precisava escolher alguém invencível para proteger o povo comum. A estrada do imperador abriu-se e mais prodígios pisaram nela novamente, cheios de vigor. Infelizmente, a estrada do imperador era cruel. Nesse caminho, apenas uma pessoa estava destinada a alcançar o Dao. Su Shen viu até alguns conhecidos. Eles reapareceram e começaram a disputar na estrada do imperador, esperando atingir o Dao e tornar-se imperador nesta vida. A corte imperial das 10.000 leis também teve prodígios inigualáveis surgindo. Su Shen observou silenciosamente a competição feroz, sem intenção de interferir. Fosse um imperador da raça humana ou de uma raça alienígena, era tudo o mesmo para ele. Apenas o mais forte merecia tornar-se imperador. Nem mesmo os descendentes de grandes imperadores teriam interferência em seu crescimento. No fim, ainda não consigo viver uma segunda vida. Su Shen soltou uma risada amarga. Ele buscou em todas as grandes terras proibidas, mas não encontrou nenhuma medicina divina da imortalidade. Ele compreenderá a escritura imperial das 10.000 leis, mas ela também chegará ao seu limite, incapaz de avançar mais. Não era por falta de aptidão. Sua capacidade de compreensão não conseguia forjar um segundo Dao. A escritura imperial parou definitivamente no passo final. Grande imperador Vanfa, por que não aplica a lâmina em si mesmo e se junta a nós para buscarmos juntos o Dao da transcendência? É melhor do que desaparecer gradualmente e retornar ao céu e à terra. Um supremo da zona proibida falou em direção à corte imperial. Todos os seres ficaram atônitos. Um supremo estava convidando um grande imperador em seus anos de crepúsculo para buscar o Dao da longevidade. Por quase 1 milhão de anos, nenhum grande imperador estivera disposto a recuar para uma zona proibida. Mas eles ainda sabiam, pela história antiga, as consequências terríveis de tal ato. Uma aura poderosa golpeou em direção à zona proibida. Uma voz envelhecida, mas ainda dominadora, emanou de dentro da corte imperial. Transcender o céu e a terra? Apenas confiando em vocês? Realmente risível. No fim, toda persistência nada mais é que um sonho passageiro, tudo se tornando nada. Su Shen encarou o ser distante. Se ele ousasse dar um único passo para fora da zona proibida, Su Shen o abateria instantaneamente. A zona proibida enfureceu-se. Vanfa, depois que você morrer, eu certamente massacrarei seus descendentes e as forças por trás de você. Su Shen desdenhou. A fundação atual da corte imperial exigiria que pelo menos 2 supremos poderosos se sublemassem ao extremo para terem uma chance de conquistá-la. Mas, aqueles supremos se sacrificariam para lutar com ele até a morte. Su Shen não acreditava nisso. Após geração, mesmo que fossem invencíveis outrora, sua natureza fora suavizada pelo tempo. Eram apenas marionetes iludidas. O imperador Vanshen escolheu sua batalha final fora do universo buscando a transcendência apenas porque não queria se perder e se tornar uma marionete.
Su Shen não abriu caminho para fora do universo, nem escolheu ser enterrado em uma zona proibida. Ele construiu um mausoléu imperial. Na próxima vida talvez ele viesse ao mausoléu para obter seu legado, o 10º milênio. A estrada do imperador estava desolada. Todos os seres sabiam que o grande imperador não conseguia mais aguentar. Ele iria se sepultar no mausoléu imperial. Um dia, todos os Daos lamentaram. As últimas fundações seladas na fonte divina emergiram uma após a outra. No domínio do mistério celestial, Palácio Imperial das 9 Luzes, um velho emergiu olhando para as profundezas do céu estrelado. Ele morreu. Esta era está finalmente avançando rumo ao renascimento. Wang Yunfei sentiu tristeza. O Dao do céu e da terra estava recuando. Aquela potência suprema que suprimira tudo por 100.000 anos estava morta. E ele também entrava em seus anos de crepúsculo, destinado a ser enterrado com esta era. No domínio do Dao do submundo Azur, uma bela figura também se despediu de longe. Incapaz de alcançar o Dao, ainda assim é preciso deixar algo para o povo comum. De dentro da corte imperial e da família Ye, figuras emergiram da fonte divina, suas armas imperiais cruzando o céu, iluminando o universo. Adeus, grande imperador. Por todo o universo não importava o tipo de ser, naquele momento todos se despediram. Adeus, grande imperador. No céu estrelado distante, uma figura indistinguível entrou no mausoléu imperial. Conforme o mausoléu se fechava. Zhou Guan, você finalmente apareceu. Capítulo 220. Dentro do espaço de reversão do destino, Su Shen sentia-se um pouco atordoado. Nesta vida, ele viverá por 100.000 anos completos, reinando sobre o universo e suprimindo tudo. Antes de sua morte, ele até conseguiu atrair um inimigo formidável, o Supremo Zhou Guan, que o ferira gravemente quando ele alcançou o Dao com o embrião demônio do deus assassino. Era um indivíduo incrivelmente perigoso cujos rastros Su Shen não encontrara mesmo buscando em inúmeras zonas proibidas. Ele só ousou aparecer após a morte de Su Shen. Infelizmente para ele, Su Shen deixará um trunfo final no mausoléu, selando o velho monstro e perecendo junto a ele. A 14ª vida. Você nasceu em uma família de grande imperador, possuindo aptidão inigualável desde jovem. Dotado do corpo do Dao da imortalidade voadora e do olho celestial das 10.000 leis, foi aclamado como destinado a alcançar o Dao. Na juventude, derrotou inúmeros prodígios e os tornou seguidores. Tornou-se santo antes dos 30 anos, quebrando recordes. Na estrada do imperador, foi invencível. Estabeleceu o salão das 10.000 leis. Em 3.000 anos, chegou às profundezas onde enfrentou grandes inimigos, forjou seu próprio caminho e estabeleceu um mito invencível. Na tumba do imperador, superou inúmeros heróis. Viu o imperador Vanshen partir em busca da transcendência e perecer. Com a morte dele, o tumulto das trevas surgiu. Você se isolou até que o Supremo da Luz Sagrada o forçou a lutar. Com 2 armamentos imperiais e o corpo do Dao em grande realização, você enfrentou a sublimação extrema dele, sobreviveu e deu o passo final, tornando-se um imperador que desafia os céus. Você mergulhou no rio do tempo e sua escritura imperial foi concluída. Batalhou contra as marcas de 5 grandes imperadores e venceu, tornando-se um verdadeiro grande imperador. Você aniquilou Supremos, destruiu a caverna dos 10.000 dragões e intimidou a raça dos deuses. Através dos longos anos, viu seus conhecidos morrerem e entendeu que ser um grande imperador era apenas o começo. Você envelheceu, incapaz de viver uma segunda vida. Construiu um mausoléu imperial para enterrar seu corpo, mas deixou estratagemas que mataram um Supremo escondido há eras após sua morte. Sua vida foi uma lenda, reinando por 100.000 anos, um dos nomes mais assombrosos de todos os tempos. Classificação: Ouro 2 estrelas. Recompensa: 200.000 pontos de reversão de destino. Su Shen sentiu que estava ficando cada vez mais difícil obter classificações altas. Ele precisava acumular pontos. Acreditava que além deste universo, existiam seres mais poderosos que grandes imperadores. Ele decidiu focar em aumentar sua capacidade de compreensão para aperfeiçoar seu próprio Dao. Su Shen fez sua escolha. Aptidão: 1. Capacidade de compreensão: 100.000. Origem familiar: 1. Estado de espírito: 50.000. A 15ª vida começando. Em uma selva, Su Shen abriu os olhos. Ele descobriu algo muito ruim. Ele parecia não ser mais humano. Com asas pretas, Su Shen olhou seu reflexo na água. Eu pareço ter me tornado um corvo? Capítulo 221. O rosto de Su Shen estava muito sombrio agora, mas não dava para notar, porque seu corpo inteiro era preto. Esta era a primeira vez na história. Pois bem. Su Shen olhou para seu reflexo na água e teve que aceitar a realidade de que havia reencarnado como um corvo comum. Ele já fora um grande imperador invencível que varreu uma era entre a raça humana. Nesta vida, ele reencarnou como um corvo comum. Dificuldade nível inferno. Felizmente, ele havia obtido inúmeras escrituras secretas de várias outras raças, e até escrituras imperiais. Nesta vida, mesmo como um corvo comum, ainda havia a possibilidade de uma reviravolta. Su Shen buscou em sua mente pela escritura imperial das miríades de leis. Tendo reencarnado como uma besta espiritual, refazer o Dao de sua vida passada já não era viável. A raça humana era nutrida pelo céu e pela terra, permitindo que Su Shen se transformasse gradualmente de um corpo mortal em um corpo do Dao das 10.000 leis através da escritura imperial das miríades de leis. A raça espiritual, no entanto, focava na linhagem. Os dois eram mundos à parte. Em sua situação atual, antes mesmo de obter recursos de cultivo, ele precisava primeiro sobreviver. Su Shen lembrou que uma vez matara uma fênix verdadeira e compreenderá uma escritura do Nirvana a partir dela. Embora estivesse incompleta, era agora o caminho mais adequado para ele. Enquanto pudesse passar pela transformação do Nirvana repetidas vezes, ele eventualmente se transformaria em uma fênix verdadeira, ou até mesmo em um ser supremo além de uma fênix verdadeira, desde que pudesse completar a escritura do Nirvana. Sua habilidade de compreensão, acumulada de 100.000 pontos de contradestino, não o decepcionaria.
Su Shen começou a cultivar, mas após menos de meio dia de cultivo, ele descobriu um problema muito sério. Ele atualmente não tinha cultivo e ainda precisava da carne e do sangue de seres vivos para sustentar sua energia. Além disso, tendo acabado de cultivar a escritura do Nirvana, sua demanda por energia era enorme. Em termos simples, ele, um grande imperador reencarnado, estava prestes a morrer de fome. Su Shen começou a procurar comida. Alguns insetos comuns, embora pudessem encher seu estômago, forneciam uma energia pífia. Sem itens espirituais ou aptidão, cultivar era tão difícil quanto subir ao céu. Eu me lembro, a menos de algumas dezenas de quilômetros daqui, parece haver uma pequena escola, e arroz espiritual é cultivado dentro da escola. O arroz espiritual era usado para suplementar o Qi e o sangue de artistas marciais comuns, aumentar sua velocidade de cultivo e continha vestígios de energia. Su Shen não conseguia se lembrar de quanto tempo fazia desde a última vez que vira arroz espiritual. Seu ponto de partida continuava ficando mais alto, e ele nunca careceu de recursos de cultivo em cada vida, possuindo grandes tesouros medicinais. No entanto, aquilo tudo estava no passado. Agora, se não comesse um pouco de arroz espiritual, ele não conseguiria cultivar nada. Meu nome é Shen Tianyi. Ele era apenas um cultivador comum da seita das ondas límpidas. Seu talento não era nem ruim nem bom, conseguindo apenas romper para o reino da convergência de espírito aos 25 anos. Sob o arranjo dos anciãos de sua família, ele conseguiu um bom emprego, ajudando a seita a guardar o arroz espiritual lazer, sem perigo e com direito a salário. Para Shen Tianyi, era simplesmente a vida de ócio dos sonhos. Claro, este era o pensamento anterior de Shen Tianyi. Agora, ele sentia que tinha sido ingênuo demais antes. Corvo maldito, se você tiver coragem, não corra. Shen Tianyi observava o corvo que viera roubar arroz espiritual novamente, rangendo os dentes de ódio. Este corvo já viera pelo 30º dia este mês. Isso mesmo, uma vez por dia. Se isso continuasse, todo o arroz espiritual plantado seria comido por este corvo, e se ele não pudesse entregar o arroz espiritual, as consequências seriam graves. Shen Tianyi reuniu seu Qi de origem e bombardeou furiosamente a localização do corvo, mas cada ataque errava por um triz. Isso deixou Shen Tianyi ainda mais irritado, fazendo-o gritar e perseguir o corvo. Ele, Shen Tianyi, como poderia permitir que um corvo comum fizesse papel de bobo com ele? Ele absolutamente tinha que defender sua dignidade. Quanta mesquinharia, só por comer um pouco de arroz espiritual, você está realmente me perseguindo para me abater. Su Shen voava em círculos, sem parar o bico, tagarelando de forma incompreensível para Shen Tianyi, que apenas interpretava como provocação do corvo. Shen Tianyi decidiu que mataria esse corvo hoje. Independentemente de qualquer coisa, ele perseguiu Su Shen diretamente, mesmo que Su Shen voasse para fora da seita das ondas límpidas. Shen Tianyi o perseguiria implacavelmente para fora da seita. Aquele é Shen Tianyi da família Shen? Ele não é um guarda de jardim no jardim de arroz espiritual? Por que esse cara está aqui? Shen Tianyi parece estar perseguindo algo? Aquilo é um corvo? Os guardas do portão da seita das ondas límpidas estavam muito confusos. Atualmente eles entenderiam perseguir a deusa da seita. Mas Shen Tianyi estava realmente perseguindo um corvo, e com tal afeição profunda. De fato, o mundo estava indo de mal a pior. Anoitecer. Shen Tianyi estava tão cansado que simplesmente deitou no chão. Ele não conseguia mais perseguir. Shen Tianyi caiu em profunda dúvida sobre si mesmo. Ele, um artista marcial do reino da convergência de espírito, embora não fosse extremamente poderoso, era definitivamente uma mão forte nas cidades ao pé da montanha. No entanto, ele não conseguia fazer nada contra um corvo comum. Se aquele corvo fosse uma bestas espirituais, seria uma coisa, mas era apenas um corvo comum. Além disso, ele não podia relatar este assunto à seita. Ele deveria dizer que o arroz espiritual foi comido por um corvo comum? Que ele, Shen Tianyi, não conseguia nem lidar com um corvo. Não, Shen Tianyi preferia morrer a perder a reputação. Ah, corvo maldito, eu, Shen Tianyi, juro ser irreconciliável com você. Um bando de corvos se assustou na floresta. O som parou abruptamente. Shen Tianyi percebeu de repente, ele havia rompido do primeiro nível de convergência espiritual para o segundo nível de convergência espiritual. Embora fosse apenas um pequeno avanço, ele havia rompido para o primeiro nível de convergência espiritual há menos de 2 meses. Poderia ser que eu sou realmente um gênio inigualável? Shen Tianyi percebeu de repente. Ele cultivaria diligentemente e então faria aquele corvo maldito pagar. Shen Tianyi não sabia, mas o corvo maldito de quem ele falava estava empoleirado em uma árvore alta, observando cada movimento seu com satisfação. A habilidade de compreensão dele é muito fraca, mas ainda tem um pouquinho. Su Shen comentou. Ele poderia se livrar de Shen Tianyi a qualquer momento, mas Su Shen não o fez imediatamente. Tendo comido arroz espiritual por um mês direto, Su Shen decidiu conceder um golpe de boa fortuna a Shen Tianyi. Ele estivera deliberadamente evoluindo uma técnica, e mesmo que Shen Tianyi pudesse captar o mínimo de sua essência, tornar-se um imperador ou um venerável não seria um problema. Esta era também uma compensação por comer arroz espiritual por um mês seguido. Ele observou Shen Tianyi partir com um sorriso bobo. O corpo de Su Shen começou a mudar. Suas penas negras como azeviche eram como ferro negro, capazes de cortar galhos facilmente. Depois de um mês, ele finalmente se tornou uma bestas espirituais, embora do nível mais baixo, possuindo apenas a força do primeiro nível de ativação de Qi. No entanto, ele podia caçar feras selvagens comuns e até algumas bestas espirituais mais fracas. Ativação de Qi. Capítulo 222. Um mês depois. Shen Tianyi soube, ele não era um gênio. Após um mês de cultivo, sua velocidade de cultivo era como a de um caracol. Isso deixou Shen Tianyi muito intrigado. Porque ele fora capaz de romper um estágio em um mês antes, mas agora talvez não conseguisse avançar um único nível em um ano.
Aquele corvo também não aparece há muito tempo. Shen Tianyi sentia que provavelmente estava doente. Ele na verdade sentia falta do corvo que tanto odiava. A vida guardando o jardim de arroz espiritual era simplesmente entediante demais. De repente, Shen Tianyi viu uma figura negra voando à distância. Familiar, mas estranha. É aquele corvo, ele voltou. A expressão de Shen Tianyi era de surpresa agradável. Mas logo ele descobriu que o corvo não parecia ser um corvo comum. Suas penas haviam passado por mudanças desconhecidas, como aço negro incrustado em seu corpo. Aquele corvo se tornou uma bestas espirituais. Shen Tianyi estava muito chocado e surpreso. Há um mês, aquele corvo era apenas um corvo comum sem cultivo, mas agora ele realmente se tornará uma bestas espirituais. Mesmo sendo a bestas espirituais mais fraca, deve-se saber que a lacuna entre eles não era insignificante. A raça espiritual valoriza mais a linhagem. Se alguém não tem linhagem de bestas espirituais, tornar-se uma bestas espirituais a partir de uma fera comum é quase tão difícil quanto subir aos céus, a menos que se tenha uma oportunidade que desafie os céus. Desta vez, aquele corvo não comeu o arroz espiritual. Shen Tianyi também não fez nenhum movimento contra o corvo. Ele observou o corvo circular acima de sua cabeça e depois voar em uma direção. Ele está me dizendo para segui-lo? Poderia este corvo ter ganhado alguma inteligência espiritual? Shen Tianyi estava chocado. Ele hesitou por um momento, então o seguiu de perto. Seita das Ondas Límpidas. O discípulo que guardava o portão viu Shen Tianyi perseguindo um corvo para fora novamente. Poderia ser que Shen Tianyi tenha um carinho especial por corvos. O discípulo pensou consigo mesmo, observando as costas de Shen Tianyi se afastando, achando aquilo peculiar. Esse garoto não é burro, afinal. Su Shen levou Shen Tianyi a um ponto na floresta. Durante um mês inteiro, Su Shen se desenvolveu furtivamente, e seu cultivo finalmente rompeu para o 7º estágio de ativação de Qi. No entanto, essa velocidade de cultivo era simplesmente lenta demais. Contudo, mesmo a velocidade que Su Shen considerava lenta demais superava de longe os indivíduos mais talentosos da seita das Ondas Límpidas. Simplesmente caçar e devorar bestas espirituais de baixo nível já não satisfazia o apetite de Su Shen. Ele começou a procurar itens espirituais preciosos. Em sua vida anterior, ele fora um grande imperador e um dos melhores alquimistas do mundo. Então encontrar itens espirituais naturalmente não seria um problema para ele. No entanto, como adquirir os itens espirituais tornou-se o maior desafio. Tesouros do céu e da terra são sempre guardados por bestas espirituais poderosas e, nesta vida, ele era apenas um corvo comum, sem uma linhagem poderosa. Nem mesmo cultivando o Qi de origem mais básico e incapaz de realizar muitas técnicas. Querer cruzar um grande reino para lutar contra bestas espirituais poderosas era simplesmente ilusão. Su Shen estava preocupado. De repente, um pensamento lhe ocorreu e ele se lembrou de Shen Tianyi, o humano com quem mais interagira nesta vida. Su Shen olhou para a criança tola que olhava fixamente e impotente e estendeu uma asa, apontando em uma certa direção. Shen Tianyi olhou na direção que Su Shen apontava. Havia um arbusto alto ali. Shen Tianyi passou pelo arbusto e encontrou uma cachoeira em um penhasco. Do outro lado da cachoeira havia uma árvore alta e acima da árvore 6 frutos vibrantes. Shen Tianyi reconheceu imediatamente aqueles 6 frutos. Frutos da fonte de sangue. Eram frutos formados a partir da essência vital condensada de bestas espirituais poderosas após sua morte. Consumi-los era de grande benefício para os cultivadores, e alguns frutos da fonte de sangue de alto grau podiam até melhorar a aptidão. No entanto, Shen Tianyi não ousava imaginar frutos da fonte de sangue daquele nível. Os frutos diante dele eram apenas de primeiro grau, mas mesmo assim, cada um era bastante valioso, valendo vários anos de sua renda. Usá-los para o cultivo também seria de grande benefício, economizando vários meses de cultivo árduo. Shen Tianyi disse animadamente: Corvo, não, irmão Corvo, de agora em diante você é meu irmão, Shen Tianyi. Você pode comer quanto arroz espiritual quiser do jardim de arroz espiritual. Su Shen mostrou desdém e apontou para 3 frutos na árvore. O significado era claro. Seu moleque, não tente enganar este corvo com arroz espiritual, de jeito nenhum. 3 frutos da fonte de sangue de primeiro grau. Esse era o objetivo de Su Shen. Shen Tianyi fez uma careta amarga. Frutos da fonte de sangue eram muito valiosos. Como o arroz espiritual poderia se comparar? Após hesitar por um momento, ele disse firmemente, já que o irmão corvo quer 3 frutos da fonte de sangue, então após pegá-los, você não pode continuar comendo o arroz espiritual. Su Shen grasnou 2 vezes, indicando desdém. A expressão de Shen Tianyi era grave. Ele sabia que se um item espiritual como aquele ainda não fora colhido, devia haver uma bestas espirituais guardiã por perto, e uma bem poderosa. Embora eu, Shen Tianyi, seja um peixe morto, sou um peixe morto com sonhos. Shen Tianyi gritou alto, sacou um sabre precioso e avançou direto. Su Shen olhou para o sabre que Shen Tianyi sacou, um tanto surpreso. Esse garoto realmente tem algum histórico. O sabre precioso na mão de Shen Tianyi era extraordinário. Era uma arma profunda. Como se sentisse que alguém queria roubar seu item espiritual guardado, uma figura enorme esmagou a grama do outro lado. Uma cobra gigante, grossa como o braço de um homem, apareceu, enrolando seu corpo. Esta era na verdade também uma bestas espirituais do reino da convergência de espírito. No entanto, Shen Tianyi não teve medo. Ele sentiu que naquele momento seu corpo inteiro estava queimando. Ele viu a esperança de poder romper, deixando de ser um discípulo medíocre da família Shen. Shen Tianyi foi destemido. Ele lutou ferozmente com a cobra gigante. Sua coragem rendeu a Su Shen uma leve apreciação. Pode-se carecer de aptidão, mas não se pode carecer de um coração do Dao marcial. Shen Tianyi matou a cobra besta espiritual com dificuldade e depois desabou no chão rindo. Ele só queria levar a vida de qualquer jeito. Nunca esperou ser capaz de matar uma cobra gigante sozinho hoje. Infelizmente não havia ninguém ao seu lado para compartilhar aquilo. Apenas um corvo. Irmão Corvo, você viu? Eu matei uma cobra gigante. E era uma cobra demônio do reino da convergência de espírito. Shen Tianyi ainda não conseguia evitar compartilhar sua alegria interior com um corvo. Su Shen olhou para Shen Tianyi de soslaio, ignorou-o, voou diretamente para a árvore, engoliu 3 frutos da fonte de sangue seguidos e depois voou para longe. Ele precisava encontrar um lugar para digeri-los adequadamente. Observando o corvo voar, Shen Tianyi deu um sorriso amargo.
É verdade, um corvo pode ter tido apenas uma oportunidade e ganhado um pouco de inteligência espiritual. Como poderia entender os sentimentos humanos? Shen Tianyi colheu os 3 frutos da fonte de sangue restantes. Esta era uma oportunidade enorme. Com esses frutos, ele seria capaz de romper rapidamente para o 3º ou até 4º estágio de convergência espiritual em pouco tempo. 2 semanas depois, Su Shen abriu os olhos em um penhasco íngreme. 7º estágio de ativação de Qi. A força do corpo físico de Su Shen estava agora no 7º estágio de ativação de Qi. A velocidade de cultivo da raça espiritual é inerentemente menor que a da raça humana, especialmente para membros da raça espiritual com linhagens mais fracas. Para um corvo comum, ser capaz de se tornar uma bestas espirituais em sua vida já é um golpe de sorte. No entanto, Su Shen, em apenas 2 meses e meio, passou de uma fera comum para uma bestas espirituais do 7º estágio de ativação de Qi. Essa velocidade de cultivo é ainda mais rápida do que a de muitos gênios da raça humana. É hora de procurar a próxima oportunidade. Capítulo 223. Seita das Ondas Límpidas. 3 meses se passaram. Shen Tianyi refinou o fruto da fonte de sangue enquanto guardava o arroz espiritual. Seu cultivo, devido ao refinamento do fruto da fonte de sangue, alcançou o pico do 4º nível do reino da convergência de espírito. A apenas um passo do 5º nível do reino da convergência de espírito. Sem ver o irmão corvo por 3 meses inteiros, Shen Tianyi sentia uma estranha falta do corvo que ele amava e odiava. Infelizmente, ele não o havia encontrado desde a última despedida. Isso fazia Shen Tianyi se sentir ansioso e inquieto. Você ouviu? Na cordilheira ao pé da seita, há uma bestas espirituais de 1º nível, aparentemente um corvo, que na verdade roubou um fruto espiritual descoberto pelo irmão Sênior Jian. Aquele corvo tem muita coragem, ousando roubar os pertences do irmão Sênior Jian. Embora o irmão Sênior Jian esteja apenas no reino da convergência de espírito, ele é um autêntico alquimista de 2º nível com perspectivas ilimitadas. Até os vários anciãos tratam o irmão Sênior Jian com cortesia. Agora o irmão Sênior Jian ofereceu recompensas generosas para procurar o paradeiro daquele corvo. Aquele corvo não viverá muito mais. Isso mesmo. Até alguns anciãos ficaram alarmados. Eles querem bajular o irmão Sênior Jian. Uma vez que a localização daquele corvo seja conhecida, ele certamente morrerá. Shen Tianyi congelou instantaneamente ao ouvir a discussão dos discípulos que passavam. Ele naturalmente conhecia o irmão Sênior Jian mencionado por aqueles discípulos. Essa pessoa era uma figura proeminente na seita das Ondas Límpidas, o aluno favorito do mestre do salão de alquimia. O corvo mencionado por aqueles discípulos. Shen Tianyi tinha certeza. Era o irmão corvo que ele conhecia bem, porque entre todos os corvos do mundo, apenas o irmão corvo possuía a habilidade de fazer uma figura proeminente da seita das Ondas Límpidas sofrer uma derrota e ousar arrebatar comida da boca do tigre. Isso é ruim. Irmão corvo está em perigo. Shen Tianyi estava preocupado. Se o paradeiro do irmão corvo fosse descoberto por outros, ele certamente não escaparia da perseguição da seita das Ondas Límpidas. Shen Tianyi decidiu sair e procurar pelo irmão corvo, instando-o a deixar rapidamente o território da seita das Ondas Límpidas. Noite. Su Shen abriu lentamente os olhos. Mesmo sendo um corvo, seu corpo neste momento era incomparavelmente magnífico. Após refinar um fruto espiritual de 2º grau, o cultivo de Su Shen finalmente alcançou um avanço do pico do nível 9 da ativação de Qi para o 1º nível do reino da convergência de espírito. No entanto, ao alongar o corpo, ele notou uma figura familiar. É o garoto bobo? Su Shen descobriu uma figura da raça humana não muito longe. Era Shen Tianyi. Shen Tianyi parecia estar procurando por algo. Irmão corvo. Irmão corvo. Su Shen achou estranho. O irmão corvo que Shen Tianyi estava procurando poderia ser ele? Observando a aparência ansiosa de Shen Tianyi, Su Shen voou para baixo. Shen Tianyi viu uma figura negra voar em sua direção, tornando-se imediatamente alerta. Era uma bestas espirituais alta, e uma bestas espirituais de 2º nível ainda por cima. No entanto, quando Shen Tianyi viu aquela figura, ele ainda a reconheceu. Era o irmão corvo que ele estivera procurando desesperadamente. Vendo o irmão corvo pousar em uma árvore próxima, Shen Tianyi disse rapidamente: irmão corvo, algo terrível aconteceu. Su Shen. As memórias enterradas profundamente em sua mente começaram a despertar e lançar um ataque. Shen Tianyi disse: irmão corvo, você ofendeu o irmão Sênior Jian. Ele é um alquimista, e agora ofereceu uma recompensa altíssima procurando por toda parte pelo seu paradeiro. Até os anciãos da seita das Ondas Límpidas foram mobilizados. Olhando para o indiferente irmão corvo, Shen Tianyi de repente deu um tapa na própria cabeça. Porque ele estava falando com o corvo sobre a seita das Ondas Límpidas, o irmão Sênior Jian, alquimistas e anciãos da seita. Mesmo que este corvo tivesse ganho inteligência espiritual, provavelmente não entenderia o que ele estava dizendo. Shen Tianyi só pôde dizer novamente: irmão corvo, você deve sair rapidamente deste lugar e ir para outro lugar. As pessoas aqui estão procurando por você, e se te encontrarem, elas vão te matar. Su Shen olhou para Shen Tianyi. Olhando para este garoto bobo, Shen Tianyi vinha da seita das Ondas Límpidas. Com base na observação de Su Shen, a seita das Ondas Límpidas continha seres no reino do mar espiritual, enquanto a maioria dos anciãos dentro da seita estava no reino do padrão espiritual. A seita das Ondas Límpidas o estava caçando, mas Shen Tianyi veio avisá-lo. Su Shen olhou para este garoto bobo mais uma vez. Com um sussurro, ele voou para longe imediatamente. Shen Tianyi observou a figura voar para longe na distância. Ele sentiu uma sensação de melancolia no coração. Ele sabia que talvez nunca mais visse o irmão corvo, enfrentando a enorme recompensa do irmão Sênior Jian. Ele não se arrependeu de deixar o irmão corvo ir. Mas, quanto tempo se passou desde a última vez que viu o irmão corvo?
Parece que ele já atingiu o nível de bestas espirituais de segundo nível. Shen Tianyi percebeu isso tardiamente. Ele lembrou que a primeira vez que viu o irmão corvo, ele parecia ser apenas um corvo comum. Quando viu o irmão corvo novamente muitos dias depois, ele havia se tornado uma bestas espirituais de primeiro nível. Agora, vendo o irmão corvo mais uma vez, ele já havia se tornado uma bestas espirituais de segundo nível. Tal velocidade de promoção era simplesmente surpreendente. Entre a raça humana, talvez apenas os descendentes de reis pudessem se comparar. Eu me pergunto que tipo de corvo é o irmão corvo, para cultivar tão rápido. Enquanto Shen Tianyi ponderava sobre isso, Su Shen retornou ao seu território. Todas as bestas espirituais na área circundante haviam sido eliminadas por ele. Recordando as palavras de Shen Tianyi, Su Shen pensou no jovem em vestes de brocado de quem ele havia arrebatado o fruto espiritual de segundo grau há meio mês. Aquele jovem em vestes de brocado era talvez o irmão sênior Jian mencionado por Shen Tianyi, um gênio da seita das ondas límpidas. Agora, por causa de um único fruto espiritual de segundo grau, ele estava buscando vingança contra ele. O homem morre pela riqueza e os pássaros morrem pela comida. Ele era atualmente um pássaro. Como ele poderia deixar um fruto espiritual de segundo grau passar quando via um? A seita das ondas límpidas é bastante problemática. Su Shen suspirou levemente. Agora que seu cultivo havia alcançado um avanço para o reino da convergência de espírito, ele poderia usar inúmeros métodos. Mesmo com a linhagem mais comum, ele poderia lutar através de reinos. No entanto, a linhagem do corvo era simplesmente comum demais. Mesmo com muitos métodos, atravessar dois reinos principais era impossível. Su Shen só pôde abandonar este território e seguir mais fundo na cordilheira, onde havia bestas espirituais mais fortes e maior perigo, mas também mais oportunidades, permitindo que ele se desenvolvesse bem. Matar monstros, subir de nível, agarrar oportunidades. Simples e sem adornos. 3 anos se passaram desde a partida deles. Durante esses 3 anos, Shen Tianyi mudou muito. Ele frequentemente sonhava com a cena onde perseguia um corvo. Não era porque ele fosse excessivamente sentimental. Em vez disso, ele não sabia o porquê, mas sempre que sonhava com aquele corvo, sua velocidade de cultivo era 10 vezes mais rápida do que o normal. Ao descobrir isso, Shen Tianyi ficou muito chocado. Ele resolveu parar de preguiça e cultivar diligentemente. Em 1 ano, ele se tornou um gênio entre seus pares. Em 2 anos, ele alcançou o discípulo pessoal do ancião. E em 3 anos, ele vagamente mostrou sinais de competir pelo título de gênio número 1 da seita das ondas límpidas. Shen Tianyi também se tornou uma figura lendária da seita das ondas límpidas. Hoje, a seita das ondas límpidas estava organizando a assembleia de caça à besta espiritual junto com várias outras seitas importantes. O propósito, por um lado, era temperar seus próprios discípulos da seita. Por outro lado, recentemente, por razões desconhecidas, cada vez mais bestas espirituais vinham do perímetro interno para o perímetro externo da cordilheira. Esta congregação de bestas espirituais causou problemas consideráveis para as seitas principais, impactando suas cadeias industriais. Eles também estavam aproveitando esta oportunidade para limpar algumas das bestas espirituais no perímetro externo. Capítulo 224. Su Shen acordou. Durante esses 3 anos, todos os tesouros espirituais que ele pôde obter das profundezas da cordilheira foram saqueados por ele. Ele não deixou passar nenhum tesouro espiritual de primeiro, segundo ou terceiro nível. Quanto ao 4º nível, Su Shen encontrou 2. Da mesma forma, esses eram todos itens com donos, ocupados por 2 soberanos nas profundezas da cordilheira. Esses 2 soberanos eram ambos bestas espirituais de 4º nível. E bestas espirituais de 4º nível correspondiam a artistas marciais da raça humana no reino do mar espiritual, o que era equivalente ao mestre da seita das ondas límpidas. Su Shen não podia provocá-los por agora, mas ele logo seria capaz. Seu cultivo atual havia atingido o pico do reino da convergência de espírito. Ele acumulou energia suficiente para o Nirvana e logo seria capaz de passar pelo Nirvana uma vez. Após o Nirvana, não apenas seu cultivo avançaria mais, mas sua aptidão de linhagem também melhoraria, permitindo-lhe cultivar mais rápido e possuir um poder de combate inato mais forte. No entanto, ele não podia passar pelo Nirvana ainda. O Nirvana exigia um longo período de tempo. Estranho, por que há tamanha comoção no perímetro externo? Su Shen voou para o céu. Ele viu bestas espirituais e também artistas marciais da raça humana, humanos caçando bestas espirituais, e bestas espirituais também caçando humanos. Não admira que ele sentisse que havia cada vez menos bestas espirituais no perímetro interno recentemente. Acontece que todos fugiram para o perímetro externo. Com mais bestas espirituais no perímetro externo, isso naturalmente atrairia o cerco e a supressão das seitas da raça humana. Su Shen não pretendia se envolver nesta grande batalha. Mas quando ele estava prestes a partir, ele viu inadvertidamente uma figura familiar, que parecia estar em uma situação ruim. Shen Tianyi estava sendo caçado. Se eu puder sair daqui vivo hoje, pagarei este rancor 10 vezes, 100 vezes mais. Shen Tianyi estava coberto de sangue. Ele estava sendo caçado, perseguido do perímetro externo até o perímetro interno. Não havia muitas pessoas perseguindo, apenas uma. Mas aquela única pessoa estava completamente além de sua capacidade de enfrentar. Shen Tianyi, entregue sua oportunidade, e talvez eu poupe sua vida. Seguindo atrás de Shen Tianyi estava um homem, de pés leves como uma andorinha, movendo-se como um tigre ou leopardo. Sua aura era muito mais poderosa do que a de Shen Tianyi. Olhando para Shen Tianyi à frente, o rosto do homem mostrava ganância. O gênio número 1 da seita das ondas límpidas. Shen Tianyi. Embora ambos tivessem o nome Shen e tivessem uma leve relação de sangue, neste momento, Shen Tianyi estava determinado a matar Shen Tianyi. Para matar Shen Tianyi sem que ninguém soubesse, ele até escondeu seu cultivo, esperando até entrar na cordilheira para caçar bestas espirituais antes de escolher o avanço de seu cultivo. Shen Tianyi, um descendente inútil da família Shen que estava apenas sobrevivendo, ascendeu em apenas alguns anos e podia até ficar ao lado dele. Quem acreditaria que não havia oportunidade envolvida? Shen Tianyi não acreditava. Ele cobiçava a oportunidade de Shen Tianyi por um longo tempo e finalmente esperou por uma chance.
Shen Tianyi sentiu Shen Tianyu ficando cada vez mais perto dele. Ele gritou: Shen Tianyu, você está roubando a oportunidade de um companheiro discípulo e até tentando assassinar um companheiro discípulo. Você não tem medo de ser descoberto e punido pelo mestre da seita e pelos anciãos? Shen Tianyu zombou. Punição? Eu sou o filho do mestre da seita e o gênio número 1 da seita das ondas límpidas. Contanto que eu te mate aqui, ninguém saberá. Se eu apenas disser que você morreu na boca de uma bestas espirituais, quem ousaria investigar? Quem investigaria? Perder tempo e energia por uma pessoa morta? Oportunidade não é algo que alguém como você possa possuir. No mundo do cultivo você precisa ser implacável para sobreviver. O coração de Shen Tianyi tremeu violentamente e sua mente um branco. As palavras de Shen Tianyu foram como uma espada afiada, perfurando diretamente seu coração. Ele ainda era muito ingênuo, pensando que contanto que mostrasse talento, a seita o cultivaria, sem saber que suas mudanças há muito haviam sido percebidas. E eles estavam apenas esperando por uma oportunidade. Shen Tianyi desesperou-se. Ele estava apenas no 8º nível do reino da convergência de espírito. Como ele poderia escapar das garras de um especialista do reino do padrão espiritual? A única razão pela qual ele fora capaz de aguentar até agora foi observando constantemente a trajetória do corvo em sua mente, o que lhe permitiu explodir com uma velocidade sem precedentes. No entanto, seu ki de origem era limitado e longe de ser comparável a um especialista do reino do padrão espiritual. Eu vou morrer agora? Shen Tianyi fechou os olhos, sangue quente respingando em seu rosto. Ele parecia ainda ter consciência? Shen Tianyi deitou-se no chão, abrindo vagamente os olhos. Ele viu um cadáver cortado ao meio na cintura, e sobre aquele cadáver havia uma figura negra. Era aquele corvo. Irmão Corvo, é você? Shen Tianyi olhou para o cadáver de Shen Tianyu, depois para o corvo, como se estivesse em um sonho. Aquele corvo havia se tornado ainda mais majestoso, de pé sobre o cadáver, como se olhasse o mundo de cima. Ele ainda achava difícil de acreditar. Su Shen olhou para Shen Tianyi, depois voou para longe diretamente. O método de cultivo que ele havia demonstrado no passado era suficiente para este garoto tolo usar indefinidamente. Desta vez, salvar Shen Tianyi foi apenas por sentimentos antigos e um impulso repentino. Ele precisava encontrar um lugar para começar o Nirvana. Shen Tianyi observou a figura partindo, levantou-se com dificuldade do chão e disse com um sorriso amargo: a força do irmão Corvo parece ter se tornado ainda maior. Shen Tianyu, que jazia morto no chão, era o gênio número 1 da seita das ondas límpidas, um especialista do reino do padrão espiritual, com perspectivas de alcançar o mar espiritual e até o reino da alma espiritual. Agora, ele estava morto desse jeito. Infelizmente, o irmão Corvo parecia não querer muita interação com ele. Shen Tianyi ainda tinha muitas coisas que queria dizer. No fim, todas se transformaram em um suspiro. Ele era humano afinal, e o irmão Corvo era um demônio. Após Su Shen salvar Shen Tianyi, ele o ignorou. Su Shen estava prestes a começar o Nirvana. Este Nirvana seria sua primeira transformação. Su Shen encontrou um local adequado, montou uma formação e se escondeu, para que ninguém emboscasse seu ponto de renascimento. Ele começou seu primeiro Nirvana. O inverno passou e a primavera veio, o frio deu lugar ao calor. Em um piscar de olhos, 10 anos se passaram. O corpo físico de Su Shen estava se transformando lentamente e havia chegado ao passo final. E Shen Tianyi, desde que deixou a Cordilheira das Bestas Espirituais, mudou muito. Shen Tianyu morreu, e Shen Tianyi substituiu Shen Tianyu como gênio número 1 da seita das ondas límpidas. Embora o mestre da seita das ondas límpidas estivesse entristecido pela morte de Shen Tianyu, ele não dificultou as coisas para Shen Tianyi. Talvez, como Shen Tianyu disse, o mundo do cultivo seja cruel. Ao pesar prós e contras, até mesmo os próprios filhos e descendentes pareciam não ser mais tão importantes. Ao longo desses 10 anos, a imagem do corvo na mente de Shen Tianyi tornou-se cada vez mais clara, e ele sentiu sua velocidade de cultivo ficando cada vez mais rápida. Depois de tanto tempo, como ele poderia não saber que havia um grande segredo sobre aquele corvo? Shen Tianyi também entrava frequentemente naquela cordilheira, esperando encontrar aquele corvo. Infelizmente, 10 anos se passaram, e ele viu inúmeros corvos, mas nunca mais viu aquele que chamava de irmão corvo. Aos 40, um homem está na idade de lutar por sua carreira. Shen Tianyi pensou que a seita das ondas límpidas queria arranjar um casamento para ele, e a pretendente era descendente de uma seita importante. Ele precisava levar um presente de noivado para a casa deles. Então deixarei descendentes primeiro e depois irei lutar por minha carreira. Era o que Shen Tianyi estava pensando. Ele ouvirá dizer que a mulher da seita aliada era bela como uma flor. Capítulo 225. Shen Tianyi estava cheio de arrependimento. Mais uma vez, ele sentiu o engano, a rivalidade e a crueldade do mundo de cultivo. Ele viajou milhares de milhas sem descanso, trazendo presentes generosos para a seita do pôr do sol para buscar uma aliança matrimonial. Ele estabeleceu o casamento. No entanto, o mestre da seita do pôr do sol disse a ele que a mulher parada ao lado da beleza incomparável, aquela que parecia bela como uma flor, chamava-se Maomei. Seu nome completo era Maomei Ruhua. Shen Tianyi queria voltar atrás. Infelizmente, sob o olhar de toda a seita do pôr do sol, ele ainda aceitou obedientemente o matrimônio. Não havia outra escolha se ele ousasse rasgar o contrato de casamento. Hoje, ele talvez não conseguisse sair da seita do pôr do sol. A seita do pôr do sol tinha um artista marcial do reino da alma espiritual supervisionando-a, o que a colocava um grande reino acima da seita das ondas límpidas. Rasgar o casamento seria um tapa completo no rosto da seita do pôr do sol, e mesmo que o mestre da seita do pôr do sol o matasse, a seita das ondas límpidas não teria nada a dizer. Shen Tianyi só pôde aceitar o contrato de casamento com lágrimas nos olhos. Contudo, este assunto logo teve uma reviravolta. A cordilheira perto da seita do pôr do sol entrou em caos, quando uma bestas espirituais rompeu para o reino rei demônio, começando a massacrar as forças ao redor para consolidar seu cultivo. A seita do pôr do sol também foi afetada, com um grande número de bestas espirituais invadindo, seguindo o rei demônio para o banquete. Todos na seita do pôr do sol começaram a resistir às bestas espirituais. O sangue fluiu como rios, incontáveis mortais foram mortos ou feridos, e até os artistas marciais da seita do pôr do sol morreram em bandos. Shen Tianyi testemunhou essa cena cruel.
Ele assistiu enquanto o ancião que havia conspirado contra ele lutava ferozmente com uma bestas espirituais, apenas para ser engolido inteiro por uma poderosa. Para proteger os discípulos da seita do pôr do sol, o mestre da seita do pôr do sol lutou desesperadamente contra duas bestas espirituais do reino da alma espiritual, ferindo gravemente ambas antes de morrer de exaustão. Seu único desejo antes da morte era que sua filha vivesse segura e feliz. Shen Tianyi concordou chorando. A seita do pôr do sol estava à beira da destruição. De repente, uma luz negra brilhou como um raio, matando as duas bestas espirituais do reino da alma espiritual que estavam pesadamente feridas. As bestas espirituais restantes não foram páreo para um único golpe e foram todas exterminadas. Seus núcleos demoníacos foram extraídos e comidos pela figura negra, que ou rachava seus crânios ou abdômen, uma visão sangrenta e cruel. Aquela figura permaneceu em meio a uma montanha de cadáveres e um mar de sangue, como um soberano da noite. Ainda eram bestas espirituais. Shen Tianyi viu a figura claramente e tremeu todo. A figura negra havia mudado muito, mas Shen Tianyi ainda a reconheceu. Não era outro senão o irmão Corvo, a quem ele não via há 10 anos. O Corvo agora era incrivelmente alto, coberto da cabeça aos pés por penas pretas que pareciam um magnífico manto emplumado, gravado com runas misteriosas e desconhecidas. Aquele Corvo havia entrado no estágio de bestas espirituais de terceiro nível. Ele havia passado por uma mutação incomum. Su Shen terminou sua refeição e seguiu seu olhar, avistando Shen Tianyi na multidão. Ele se perguntou internamente: será que esse garoto bobo tem o físico da grande sorte? Após alcançar com sucesso o Nirvana na Cordilheira das Ondas Límpidas, onde ele imediatamente abateu duas bestas espirituais do reino do mar espiritual para repor sua vitalidade e banquetear, Su Shen descobriu que todas as bestas espirituais ligeiramente avançadas perto da Cordilheira das Ondas Límpidas haviam sido mortas por ele. Incapaz de encontrar comida, Su Shen decidiu seguir para uma cordilheira mais avançada, voando até as proximidades da Cordilheira do Pôr do Sol. Ele descobriu que um rei demônio do reino da conexão profunda havia aparecido na Cordilheira do Pôr do Sol, causando um tumulto na cordilheira e lançando uma maré demoníaca, massacrando cidades da raça humana. Ele era um pássaro. Um pássaro morre por comida. Su Shen escolheu procurar oportunidades, esperando pegar algumas sobras que pudessem apressar seu segundo Nirvana. O esforço compensa para aqueles que são determinados. Su Shen encontrou esta oportunidade quando descobriu duas bestas espirituais de quinto nível gravemente feridas. As duas bestas espirituais de quinto nível falharam completamente em notá-lo, ou talvez o desdenharam, pois não acreditavam que um pequeno demônio de terceiro nível pudesse representar qualquer ameaça para elas. Infelizmente, isso deu diretamente uma chance a Su Shen. Ele matou imediatamente as duas bestas espirituais de quinto nível. Com dois núcleos demoníacos de quinto nível, ele logo seria capaz de avançar mais e se tornar uma bestas espirituais de quarto nível. Justo quando Su Shen estava se preparando para encontrar um lugar para digerir adequadamente os frutos de sua vitória, sua mente tremeu de repente, e ele sentiu extrema tristeza e medo, embora tenha sido apenas por um instante. Até os outros presentes não perceberam aquele instante. Su Shen voou subitamente para o céu, sem dizer uma palavra, observando a distância. Um grande imperador morreu. Aquele instante de agora a pouco não poderia estar errado. Ele já havia experimentado isso antes, aquele sentimento de quando um soberano do céu e da terra cai, e todos os seres vivos das miríades de raças choram. Mas está em uma era próspera de cultivo. De acordo com a estimativa de Su Shen, apenas 20 a 30 mil anos haviam se passado desde sua morte até que um novo grande imperador nascesse neste mundo. Embora ele não soubesse quem finalmente se tornou imperador naquela era, ainda havia alguns prodígios proibidos que ele havia favorecido. Um grande imperador é invencível em todo o universo. Talvez na velhice, um supremo possa ser capaz de assassiná-lo, mas tendo nascido há apenas 20 ou 30 mil anos. Su Shen não acreditava que qualquer supremo estivesse disposto a emboscar um grande imperador de uma era próspera, mas agora esse sentimento era real e inegável. Este mundo não é mais pacífico. O único consolo de Su Shen era que ele estava em uma região remota. Caso contrário, ele poderia ter se tornado instantaneamente o sacrifício de sangue de um supremo, morrendo sem sequer saber como. No chão, os discípulos da seita do pôr do sol ainda estavam imersos em luto. Eles não sabiam que momentos atrás um grande imperador havia caído. O mundo iniciaria um longo período de escuridão. No entanto, a queda de um grande imperador não era algo com que ele pudesse se preocupar agora. Agora, ele precisava de quantidades massivas de energia para passar pelo Nirvana novamente. Su Shen encontrou um local escondido e começou a refinar os núcleos demoníacos que acabará de engolir. Se um supremo realmente golpeasse com uma única palma, toda a vida neste domínio estelar seria aniquilada, sem deixar possibilidade de sobrevivência, incluindo ele. O mundo é vasto, mas o cultivo é primordial. Ele deve melhorar a si mesmo o máximo possível e evitar tarefas impossíveis. O pensamento de Su Shen era bastante pragmático. A reclusão atual de Su Shen durou mais 2 anos. Talvez porque o domínio estelar em que Su Shen estava fosse remoto demais para que até mesmo um supremo se desse ao trabalho de visitar. O cultivo de Su Shen atingiu o 6º nível do reino do padrão espiritual após o Nirvana, e desta vez, ele rompeu diretamente para o reino do mar espiritual. Após este Nirvana, sua aptidão aumentou. Embora ele não pudesse se comparar às linhagens de bestas divinas ou imperadores demônios, ele era comparável a bestas espirituais com linhagens de 3º ou 4º nível. Combinado com sua escritura do Nirvana em constante aperfeiçoamento, a escritura do Nirvana não era muito inferior a uma escritura imperial. Depois de romper para o reino do mar espiritual, Su Shen começou a continuar caçando monstros e subindo de nível. Com sua força atual, ele não poderia matar facilmente especialistas do reino da alma espiritual, mas ainda poderia lutar contra aqueles nesse reino. A Cordilheira do Pôr do Sol não era mais pacífica. Na batalha do passado, o rei demônio da Cordilheira do Pôr do Sol foi gravemente ferido, e incontáveis bestas espirituais poderosas da montanha Rakshasa foram mortas ou feridas. As bestas espirituais restantes tornaram-se a comida de Su Shen. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!